reinos, na tua mão há força e poder. Tu és dominador sobre todos os reinos, na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir. Pois tu és consolador, esperança e certeza. Tu és a vida, és o Deus de amor. Pois tu és consolador, esperança e certeza. Tu és a vida, és o Deus de amor, e não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir. Vamos juntos. E não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir, e não há quem te possa resistir. Ouvintes, é um prazer, um privilégio e uma honra distinta podermos conversar um pouquinho agora sobre as coisas de Deus. Eu acabei de ouvir um testemunho, e você também, sobre as dificuldades do Evangelho tomar posse, principalmente da Europa. Mas eu gostaria que você soubesse que a dificuldade existe em todos os lugares, inclusive nos países onde o Evangelho é pregado intensamente. E eu quero dizer, inicialmente, que o problema não é só a difusão do Evangelho. O problema consiste em viver o Evangelho. O Evangelho começou na Palestina, depois ele alcançou Roma, depois tomou a Europa, virou uma grande moda, ele foi para os Estados Unidos, tornou-se um comércio fértil de lucro, de ganância, veio para o Brasil. E aqui estamos vivendo uma bagunça eclesiástica sem precedentes, infelizmente. Nós estamos mais preocupados em cultos, em reuniões, em atividades, do que realmente promover a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui em Portugal, como na Europa,
nós somos conhecidos como um continente pós-cristão. Aqui é muito difícil. Agora, o que eu quero dizer nessa introdução é que o difícil se resume ao fato de termos aberto mãos de viver o Evangelho para realizar um programa. O Evangelho é vida. Tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos. Aquele que fala muito, muitas vezes não vive. E aquele que fala de menos também, muitas vezes não vive o Evangelho. Humildade, fé, poder do Espírito na vida do crente, para que o mundo possa receber o Evangelho. Eu vi no testemunho aí que alguém disse para o missionário: nós não precisamos de você aqui. Penso eu, talvez a forma de nós nos apresentarmos seja um pouco ortodoxa. Talvez se fôssemos mais simples, mais infiltrados, mais pessoais, talvez. Mas quem sou eu para julgar o mover missionário? Agora, é certo que o que nós temos que fazer é viver esse evangelho e não se preocupar com o resto, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Houve um missionário americano na China, o nome dele era Hudson Taylor, e ele disse que o trabalho missionário tem 3 estágios. Primeiro, impossível. Você começa e percebe que, olha, não há a menor condição de fazer. Aí você continua. Aí você passa para o segundo estágio, que é o estágio do difícil. Está muito difícil. O trabalho aqui está muito difícil. Nós só reclamamos. E depois vem o terceiro estágio. Foi feito, foi concluído, o trabalho foi realizado. Impossível, difícil e feito. E é por isso que nós estamos aqui neste momento, porque nós cremos no impossível de Deus. Eu quero ler com você agora um texto do Evangelho segundo narrou Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. E o nosso tema será: é dando que se recebe. Vamos, então, pegar as Bíblias e vamos ler esse texto. Assim está escrito, Marcos 6, 34 a 44. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus começou a ensinar aquele povo muitas coisas. Jesus era um ensinador. E ele ensinava de forma atraente, de forma cativante. As pessoas gostavam de ouvir as palavras de Jesus. E como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Olha os discípulos dando ordem em Jesus. Manda essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, de forma surpreendente, disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas os discípulos disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Eles retrucaram. Jesus lhes disse:
Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: nós temos 5 pães e apenas 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou, pedindo que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E as pessoas fizeram isso, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem pela multidão. E também repartiu os 2 peixes entre todos. No versículo 42 está dito que todos comeram e se fartaram. E ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços de pães e peixes. E o texto termina dizendo o seguinte: os que comeram os pães eram 5.000 homens. Como você sabe, as mulheres naquela época não eram contadas, nem as crianças. Alguns acreditam que o efetivo presente a esse milagre era de aproximadamente 10 ou 15.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou, satisfez milhares de pessoas. Eu fiquei pensando como os discípulos iriam cumprir essa ordem de Jesus. Deus tem a mania, entre aspas, de nos dar certas ordens que para nós estão para lá de serem possíveis de cumprirmos. Os irmãos já pensaram nisso? Jesus se vira e diz assim: ó, agora vocês vão alimentar toda essa multidão. E eles pensaram e perguntaram: mas como? Com esse limite de dinheiro que nós temos aqui, como é que vamos fazer? Por outro lado, esse texto impressionou tanto os discípulos. Saiba o seguinte, que esse texto da multiplicação é o único milagre de Jesus registrado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles falam sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu fiquei analisando e pensando, o que é que esse texto teria de especial a nos dizer, uma vez que todos os evangelhos falam sobre ele. Quando Jesus disse no versículo 37 assim: deem vocês mesmos de comer a eles, isso me chamou a atenção. Aí eu pergunto para você, como vocês acham que os discípulos deveriam reagir diante de uma ordem dessa? Nós vamos dar comida a esse povo? Qual é a capacidade que nós temos? Não temos nenhum recurso. Entretanto, esse texto nos fornece lições. E nós vamos extrair, então, desse milagre, relatado pelos 4 evangelhos, vamos extrair pelo menos 3 grandes lições. Presta bem atenção ao que a Bíblia diz e aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar agora, porque você vai ter que usar prazerosamente isso na sua vida quando você estiver enfrentando
os mesmos problemas ou outros problemas por extensão. Em primeiro lugar, como igreja, nós devemos sempre nos preocupar com os problemas que nos cercam e que são de outras pessoas. Nós não podemos ficar e viver aqui de forma indiferente. Tem gente que não esquenta nem com os seus problemas e muito menos com os problemas de outras pessoas. Não sei se você sabe, mas a igreja é a única instituição do mundo que foi criada para cuidar, primeira e principalmente, das pessoas que não fazem parte dela. Qualquer instituição visa o bem-estar dos seus associados, mas a igreja não. Não estou dizendo que a igreja não se preocupe com o bem-estar dos seus membros. O que eu estou dizendo é que a missão dela é, primeiramente, cuidar dos outros e depois cuidar de si. Porque quem cuida dos interesses dos outros e, principalmente, dos interesses de Jesus, jamais passará qualquer tipo de necessidade que não seja necessária. As pessoas pensam que se tornar crente é o seguinte: eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho paz, felicidade, nada disso. Até pode, mas não é a condição sine qua non, porque senão todo mundo ia querer ser crente. O crente tem problema. O salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que andasse na tua presença e aprendesse os teus estatutos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Os discípulos estavam querendo se livrar da multidão. Senhor, já está ficando tarde, é melhor mandar esse pessoal embora. Os discípulos sabiam das necessidades do povo, mas queriam que outras pessoas resolvessem esse problema. Normalmente, nós somos assim. Nós somos vaidosos, egoístas, invejosos, orgulhosos, ingratos. Normalmente, as pessoas só pensam nelas mesmas, só pensam nos seus problemas. Infelizmente, quase sempre não nos voltamos para o sofrimento dos outros. Então, em primeiro lugar, esse texto ensina que a igreja deve se preocupar com as necessidades do próximo. Às vezes você faz uma campanha na igreja para alimentar pessoas famintas e você pede à igreja, anuncia, e as pessoas não levam os gêneros. 1 quilo de fubá, 1 quilo de feijão, de arroz, café, macarrão. É uma dificuldade. Tem gente que tem uma dificuldade imensa para ajudar o próximo. Mas esse texto mostra que Jesus está preocupado. E o braço de Cristo agora é você, é a igreja. O crente, ele precisa estender a mão de ajuda a todos aqueles que estiverem sofrendo qualquer tipo de injustiça ou dificuldades. Esse texto nos fornece ainda uma segunda lição. Nunca devemos colocar qualquer tipo de obstáculo quando Jesus nos mandar fazer alguma coisa, mesmo que isso pareça difícil ou impossível. Você entendeu? Não crie problemas para as ordens que receber de Jesus. Se Jesus nos dá uma ordem, ele vai nos acompanhar para que haja cumprimento da missão. Quando Jesus chama, quando ele convoca, quando ele coloca uma pessoa para fazer alguma coisa, isso vai ser feito.
Só não será feito se a pessoa se acovardar, não quiser. Você olha assim e vê que está impossível o problema. Mas ele mandou fazer? Então faça. Quando Jesus mandou que os discípulos, que os seus apóstolos, alimentassem a multidão, eles disseram: não temos dinheiro, não temos condições. Já começaram apresentando dificuldades. Eles poderiam perguntar, não é? Como, Senhor? Me dá uma ajuda. E sabe o que é pior? Isso aconteceu uma segunda vez e eles reagiram do mesmo modo, ou seja, não aprenderam nada. Aí eu pergunto: será que Jesus estava fora de si ou brincando para dar tal ordem? Jesus, o senhor é um brincalhão. Aqui tem 10.000 pessoas. Nós temos umas moedinhas aqui. O senhor quer que nós compremos comida para essa multidão toda? Foi assim que eles agiram. Será que o senhor está brincando? Quando Moisés estava diante do mar, Deus disse assim: Moisés, para de orar. Agora não é hora de orar. Entra no mar. Fala para o povo marchar. Dize ao povo de Israel que marche. Moisés pensou, contou até 9 e entrou. Quando ele entrou no impossível, o mar se abriu. Quando você se predispõe interiormente, espiritualmente, a realizar, a fazer, as portas começam a abrir e você terá todo o acesso segundo a direção do Espírito de Deus. A obra de Deus é feita por fé. E eu diria que 95% é fé, é acreditar. E 5% de OIM, organização e método. Os recursos humanos são importantes, mas nós caminhamos por fé. Só que nós invertemos. Eu tenho observado a igreja nesses últimos anos e percebemos que estamos invertendo isso. Estamos praticando com 95% de administração e 5% de fé. Estamos deixando de lado a capacidade de operar através dos milagres. Aí fica muito difícil, fica desanimador, de maneiras que nós precisamos trabalhar pela fé. E em terceiro e último lugar, podemos dizer que na mão de Jesus, o nosso pouco sempre será muito, e no final poderá até sobrar. Que Deus nos ajude, nos fortaleça a crermos sempre no impossível de Deus, lembrando sempre que é dando que se recebe. Plante para colher e que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Alequim, tá com o senhor. Pronto, está ativado aí novamente o meu som. Eu quero aqui estar agradecendo. Falta a sua imagem, pastor. Isso, né? De vez em quando a internet pega uma peça aqui na gente, né? Prega uma peça aqui na gente. Mas nós acabamos de ouvir a mensagem com o pastor Leste França. Agradeço mais uma vez ao meu amigo, ao meu conselheiro, ao meu grande cooperador, pastor Leste França, que está em Portugal, realizando a obra missionária, está lá com toda a sua família. Agora, eu quero mais uma vez agradecer a você, meu querido, por estar conosco até agora e nos dar a sua audiência. Eu quero agradecer também aos meus patrocinadores, doutor Marcionil Muniz, advogado,
fiel cooperador do nosso ministério. Mês a mês, ele tem confiado a sua oferta para que este programa seja realizado e também as demais coisas que realizamos através do Ministério Paixão pelas Almas. Doutor Marcionil, eu indico para você que está com problema na área civil, previdenciária ou aquelas questões do INSS, pensão e aposentadoria. Liga para ele de qualquer lugar do Brasil, 21 999 12 45 44. Também agradeço ao diácono Jonathan Nascimento, autor do livro Cartilha da Igreja Legal. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 21 992 47 12 27. Se você preferir, poderá pedir a Cartilha da Igreja Legal em formato e-book. E ainda, o diácono Jonathan Nascimento, junto com o doutor Fernando Gamino, que mora em Portugal, eles têm para você o curso online Estatuto da Igreja Legal. Você poderá adquirir pelo telefone 21 992 47 12 27. Olha, que o Senhor nosso Deus esteja com você aí aonde você está, derramando graça, derramando libertação, derramando salvação, derramando restauração. Tenha um ótimo final de semana e eu tenho uma novidade para você. Antes de encerrar o programa, eu tenho uma novidade para você. A partir do dia 1º de outubro, programa O Evangelista estará todos os dias na TV Meteoro, das 8 às 9 da manhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu conto com você na próxima segunda-feira. E eu quero, antes de me despedir, conheçam a Cristo e sejam transformadas, perdoadas, salvas. Muito obrigado pela presença e amanhã estaremos juntos mais uma vez, neste mesmo horário. Fiquem na paz do Salvador. amanhã não, segunda-feira. Amanhã é sábado. Só no outro sábado nós estaremos de segunda a segunda na TV Meteoro. Mas olha, um bom final a todos, um bom final de semana. Fiquem todos, então, debaixo da onipotente mão do Senhor nosso Deus. Bom final de semana. Até a próxima segunda-feira. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia, é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele.